No calor escaldante dos desertos do Velho Oeste, onde o sol castigava a terra e transformava o ar numa fornalha, um grupo de vaqueiros cavalgava em direção à casa ao entardecer. O pó subia sob os cascos dos seus cavalos e as suas silhuetas eram longas e escuras contra o céu cor-de-fogo. A maioria dos homens estava cansada, pensando apenas num gole de água fresca e num lugar para descansar. Mas o destino tinha uma surpresa guardada para eles, uma visão que testaria a fibra moral de cada um. Foi então que a viram, uma figura solitária tropeçando entre os arbustos de sálvia, um fantasma no crepúsculo. Era uma mulher, o seu vestido rasgado e manchado de sujidade, uma mão pressionando o lado do corpo, de onde o sangue escuro brotava, manchando o tecido. A maioria dos homens hesitou, trocando olhares desconfortáveis. A fronteira era um lugar perigoso, e envolver-se nos problemas de outra pessoa era um convite ao desastre. O líder do grupo, Jedediah, um homem de coração duro e olhar cínico, cuspiu no chão. Ele decretou que não era problema deles, que ela provavelmente era uma isca para uma emboscada. Os outros, fracos de vontade e ansiosos por evitar complicações, concordaram em silêncio, apertando as rédeas dos seus cavalos. Eles estavam prontos para deixá-la para morrer. Uma alma anônima perdida na vastidão impiedosa. O que eles não sabiam era que a sua crueldade seria lembrada e julgada. A vida iria fazê-los pagar caro pela sua indiferença. Mas um vaqueiro, Fletcher Ward, não se moveu. Ele era um homem quieto, trabalhador, com cicatrizes na alma que eram mais profundas do que qualquer ferida física. Ele observou a mulher cambalear, a sua forma frágil contra o deserto implacável. E algo no seu coração partido se moveu. Sem uma palavra, ele desmontou do seu cavalo, o som das suas botas no chão poeirento quebrando o silêncio tenso. Os outros homens olharam para ele com desprezo, mas Fletcher ignorou-os. Ele caminhou em direção a ela, o seu cantil na mão, movido por uma convicção silenciosa de que ninguém merecia sofrer sozinho. Naquele momento, ele não era apenas um vaqueiro, era um farol de humanidade num mundo que se tinha esquecido do que isso significava. A mulher, cujo nome era Georgia, estava quase delirante de dor e sede. Os seus lábios estavam gretados e os seus olhos mal conseguiam focar. Quando Fletcher se aproximou, ela encolheu-se esperando mais crueldade. Mas ele simplesmente ajoelhou-se e ofereceu-lhe o seu cantil. A água era um bálsamo para a sua garganta seca, um milagre no meio do desespero. Com uma gentileza que ela não sentia há muito tempo, Fletcher examinou o seu ferimento. Uma ferida de bala feia e infetada. Usando um pedaço do seu próprio lenço, ele limpou-o como pôde e estancou o sangramento. Jedediah e os outros observaram com impaciência, resmungando sobre o tempo perdido. Eles não conseguiam entender por que Fletcher se importava com uma estranha moribunda. Fletcher ergueu Georgia nos seus braços fortes e carregou-a até a sombra de uns choupos próximos, longe dos olhares julgadores dos seus companheiros. Ele deitou-a suavemente, usando o seu alforge como almofada. "Vão em frente", disse ele aos outros, a sua voz baixa, mas firme. "Eu vou ficar." Jedediah escarneceu, chamando-o de tolo, e esporeou o seu cavalo, liderando os outros para longe. Eles deixaram Fletcher e Georgia para trás, convencidos de que tinham tomado a decisão inteligente. Se ao menos soubessem a verdade sobre o que estavam a abandonar. O seu ato de covardia selaria o seu destino de uma forma que nunca poderiam imaginar. Fletcher ficou ao lado de Georgia durante a noite febril. Ele umedeceu os seus lábios com água, trocou as suas ligaduras improvisadas e falou-lhe em tons suaves e tranquilizadores, embora ela estivesse maioritariamente inconsciente. Ele viu a sua própria dor refletida no sofrimento dela, as memórias da sua própria perda a assombrá-lo na escuridão. Fletcher tinha perdido a sua esposa e filha para uma febre impiedosa anos antes, e o vazio que elas deixaram nunca tinha sido preenchido. Ajudar esta mulher era uma forma de honrar a memória delas, de lutar contra a escuridão que uma vez o tinha consumido. O que ele não sabia era que, ao salvar Georgia, ele estava, na verdade, a começar a salvar-se a si mesmo. Quando o sol da manhã nasceu, a febre de Georgia tinha baixado. Ela acordou, fraca mas lúcida, e olhou para o rosto cansado, mas gentil do homem que a tinha salvo. As lágrimas
encheram os seus olhos enquanto ela contava a sua história. Ela estava a viajar com os seus 2 filhos pequenos, Lily e Sam, quando foram emboscados por bandidos. O seu marido tinha sido morto há meses e ela estava a tentar chegar a uma cidade distante para começar uma nova vida. Os bandidos levaram tudo o que ela tinha, incluindo a sua carroça e provisões. Mas a sua crueldade não parou por aí. Eles levaram os seus filhos, sequestrando-os e deixando-a para morrer com uma bala no estômago. A dor na voz de Georgia era uma faca no coração de Fletcher. Ela descreveu o líder dos bandidos, um homem com olhos frios como gelo e uma cicatriz cruel que lhe rasgava a sobrancelha. Ela falou do riso dele enquanto os seus homens arrancavam os seus filhos dos seus braços. Você consegue imaginar a dor desta mãe, vendo os seus filhos a serem levados por monstros, impotente para os salvar? A sua história era um testemunho da mais profunda injustiça. Fletcher sentiu uma fúria fria crescer dentro de si. Ele podia ter ido embora naquele momento, ter levado Georgia para a cidade mais próxima e deixado o assunto para a lei. Mas olhar para os seus olhos cheios de desespero acendeu algo nele. A sua própria perda deu-lhe uma compreensão profunda do seu sofrimento. Ele sabia o que era ter tudo arrancado de si. Naquele momento, ele fez uma escolha. Ele não a abandonaria. Vamos encontrar os seus filhos, disse ele, a sua voz uma promessa solene. A esperança, uma emoção que Georgia pensava ter perdido para sempre, cintilou no seu coração. Ela não estava mais sozinha. Tinha um protetor, um aliado, num homem que nem sequer a conhecia, mas que via a sua humanidade. E assim, a sua jornada começou. Uma busca desesperada através de paisagens áridas e cidades hostis, unindo uma mãe ferida e um vaqueiro solitário. A jornada deles foi repleta de perigos. O deserto era um inimigo, com o seu calor abrasador durante o dia e o seu frio cortante à noite. Cada poço de água era uma bênção, cada sombra um refúgio. Fletcher era habilidoso e engenhoso, ensinando Georgia a sobreviver na natureza. Ele caçava para eles, encontrava abrigo e protegia-a dos perigos que se escondiam nas sombras. Uma frágil confiança começou a formar-se entre eles. Eles falavam pouco, mas um entendimento silencioso crescia a cada quilômetro que percorriam. Ele via a sua força inabalável, a sua recusa em desistir, e ela via a sua bondade inabalável, a sua determinação tranquila. Em cada cidade poeirenta que visitavam, encontravam suspeita e hostilidade. As pessoas olhavam para a mulher ferida e para o vaqueiro sombrio e viam problemas. Quando Georgia tentava pedir ajuda, descrevendo os bandidos e os seus filhos raptados, os xerifes locais encolhiam os ombros. Eles tinham os seus próprios problemas, diziam eles. Não tinham homens para poupar numa busca infrutífera. Can you believe such cruelty? Um após o outro, eles viraram-lhe as costas, deixando-a com o coração cada vez mais pesado. A injustiça era esmagadora. Parecia que o mundo inteiro tinha conspirado para esmagar o seu espírito. Fletcher observava a sua dor e a sua determinação endurecia. Ele sabia que não podiam contar com mais ninguém. Seriam apenas os dois contra o mundo. Numa dessas cidades, enquanto Fletcher comprava provisões, Georgia ouviu 2 homens a falar num salão. Eles mencionaram um grupo de homens liderados por um tal de Silas Kane, conhecido como o Abutre, que tinha passado por ali alguns dias antes com 2 crianças a reboque. O coração de Georgia parou. A descrição correspondia perfeitamente. Eles estavam no caminho certo, mas os homens também falaram do medo que Silas inspirava, da sua reputação de violência impiedosa. Quando ela contou a Fletcher, ele viu o medo nos seus olhos, mas também uma nova centelha de determinação. Onde é que eles foram? Perguntou ele, a sua voz calma, mas com um tom de aço. Os homens disseram que Silas e o seu bando se dirigiam para as velhas minas abandonadas nas Montanhas da Serpente, um lugar sem lei onde os criminosos se escondiam. Era um lugar perigoso, um ninho de víboras, mas era para lá que eles tinham de ir. Georgia descreveu algo mais que se lembrava, uma marca estranha nos cavalos dos bandidos. Era o desenho de um abutre a agarrar uma cobra. Quando ela descreveu a marca, o rosto de Fletcher ficou pálido. Ele virou-se para que ela não pudesse ver o choque e o horror nos seus olhos.
A sua mão tremeu ligeiramente enquanto ele agarrava as rédeas do seu cavalo. O que Georgia não sabia era que aquela marca era mais do que apenas um símbolo. Era uma memória, um fantasma do seu passado mais sombrio. Fletcher reconheceu-a instantaneamente. Era a marca do seu irmão mais velho, Silas, um homem que ele pensava estar morto há mais de uma década. A ironia era brutal. O monstro que tinha destruído a vida de Georgia era o seu próprio sangue. Fletcher foi atormentado por memórias. Ele e Silas tinham sido inseparáveis quando rapazes, mas à medida que cresciam, um abismo formou-se entre eles. Silas era selvagem e ambicioso, atraído pelo dinheiro fácil e pela vida de fora da lei. Fletcher era o oposto, acreditando no trabalho honesto e numa vida tranquila. A sua última conversa tinha sido uma discussão amarga, com Silas a acusar Fletcher de ser fraco e Fletcher a acusar Silas de não ter honra. Pouco tempo depois, Fletcher recebeu a notícia de que Silas tinha morrido num desabamento de mina. Ele tinha chorado pelo irmão que tinha perdido, o rapaz que ele já fora, nunca imaginando a escuridão que tinha consumido a sua alma. Agora, a verdade era um peso esmagador no seu peito. Como poderia ele dizer a Georgia que o homem que a estava a ajudar era irmão do demônio que lhe tinha roubado os filhos? Ele temia que ela o olhasse com o mesmo medo e ódio que sentia por Silas. Ele temia que ela o visse como manchado pela mesma escuridão. Então ele guardou o seu segredo, a sua agonia um fardo silencioso, enquanto eles cavalgavam em direção às montanhas da serpente. Se ao menos ela soubesse a verdade, a tempestade de emoções que se agitava dentro do seu salvador silencioso. A subida às montanhas foi traiçoeira. O terreno era acidentado e implacável, mas a esperança de encontrar os seus filhos deu a Georgia uma força que ela não sabia que possuía. Ela igualou o passo de Fletcher, a sua determinação a arder intensamente. Pelo caminho encontraram mais sinais do bando de Silas, o local de uma fogueira recente, uma fita que Georgia reconheceu como sendo do cabelo da sua filha Lily. Cada pista era uma mistura de esperança e pavor. Estavam a aproximar-se, mas para o quê? Enquanto se escondiam perto da entrada da cidade mineira abandonada, viram o bando. Os homens de Silas estavam a beber e a jogar cartas, as suas vozes rudes ecoando nos edifícios decrépitos. E então Georgia viu-os. Lily e Sam, amarrados perto de uma das cabanas, os seus rostos sujos de lágrimas e medo. A visão partiu o coração de Georgia em 1000 pedaços, mas também o encheu de uma fúria protetora. Ela queria correr para lá, lutar contra todos eles com as próprias mãos. Mas Fletcher segurou-a, a sua mão firme no seu braço. Ainda não, sussurrou ele. Temos de esperar pela oportunidade certa. Escondidos nas sombras, eles escutaram. E foi então que a verdade chocante finalmente veio à tona, mais terrível do que qualquer um deles poderia ter imaginado. Eles ouviram Silas a falar com um dos seus homens, gabando-se do seu plano. Acontece que o rapto não tinha sido aleatório. O falecido marido de Georgia, Thomas, não era o homem honesto que ela pensava que ele era. Ele tinha sido o parceiro de Silas num grande roubo de ouro anos antes. Mas Thomas tinha traído Silas, roubando o mapa do ouro escondido e deixando Silas para morrer no desabamento da mina que ele mesmo tinha sabotado. Thomas tinha fugido com o dinheiro, mudado de nome e começado uma nova vida com Georgia, que não sabia nada do seu passado sombrio. Mas Silas tinha sobrevivido. Durante anos ele tinha caçado Thomas, movido por uma sede de vingança. Ele tinha finalmente encontrado o seu rastro, apenas para descobrir que Thomas já estava morto. Então ele virou a sua vingança para a família inocente que Thomas tinha deixado para trás. Silas acreditava que Georgia devia saber onde estava o mapa para o ouro roubado. As crianças eram a sua alavanca. Ele iria torturá-los até que ela lhe dissesse o que ele queria saber. A revelação atingiu Georgia como um raio. O seu casamento, a sua vida, tudo tinha sido construído sobre uma mentira. O homem que ela amava era um ladrão e um traidor. As lágrimas rolavam pelo seu rosto, enquanto o seu mundo desmoronava pela segunda vez. Mas a revelação mais chocante ainda estava para vir. Enquanto Silas se virava para a luz da fogueira, a sua cicatriz claramente visível, Fletcher finalmente falou, a sua voz cheia de uma dor que espelhava a dela. Ele é meu irmão.
sussurrou Fletcher. Naquele momento, tudo mudou. Georgia olhou para Fletcher, o seu rosto uma máscara de horror e confusão. O seu salvador, o irmão do seu algoz, o homem que a tinha tratado com tanta gentileza, partilhava o sangue do monstro que lhe tinha roubado os filhos. A desconfiança envenenou o seu olhar. Seria tudo uma armadilha? Seria Fletcher cúmplice? A sua mente vacilou, incapaz de processar a enormidade da traição. Você consegue imaginar o seu choque? Descobrir que os dois homens que tinham definido o seu destino recente, um para o mal e outro para o bem, estavam ligados pelo laço mais profundo de todos. Fletcher viu a dúvida nos seus olhos e o seu coração partiu-se. Ele sabia que este momento chegaria. Com a voz embargada pela emoção, ele contou-lhe tudo. A sua separação de Silas, a sua crença de que o irmão estava morto, o choque ao reconhecer a marca do abutre. Ele não lhe poupou detalhes da sua própria dor e culpa. Ele não é mais meu irmão, disse Fletcher, a sua voz a ganhar força. A escuridão consumiu-o. O meu único laço agora é contigo e com os teus filhos. Ele olhou-a nos olhos, a sua sinceridade nua e inabalável. Eu jurei ajudar-te a encontrá-los, e vou cumprir essa promessa, mesmo que isso signifique enfrentar o meu próprio sangue. A vulnerabilidade de Fletcher quebrou as barreiras da desconfiança de Georgia. Ela viu que a sua dor era tão real quanto a dela. Ele também era uma vítima do veneno de Silas. Naquele momento, eles deixaram de ser estranhos. Eram duas almas feridas, unidas por uma tragédia partilhada e por uma causa comum. A sua aliança foi forjada no fogo da verdade, mais forte do que qualquer laço de sangue. A justiça poética estava prestes a desenrolar-se, e Silas Kane, o abutre, em breve, pagaria caro pela sua crueldade. Juntos eles elaboraram um plano. Fletcher conhecia os hábitos de Silas, as suas fraquezas, a sua arrogância. Ele sabia que o seu irmão era previsível na sua crueldade. Eles usariam isso contra ele. Fletcher iria criar uma distração, atraindo a maioria dos homens para longe do acampamento com a promessa de um falso veio de ouro que ele descobriu. Enquanto eles estivessem fora, Georgia, usando a furtividade que a vida na fronteira lhe tinha ensinado, libertaria as crianças. Era arriscado, desesperado, mas era a única oportunidade que tinham. Ao cair da noite, eles puseram o seu plano em ação. Fletcher aproximou-se do acampamento como um velho prospector, balbuciando sobre uma descoberta incrível. A ganância brilhou nos olhos dos homens de Silas, e a maioria deles seguiu Fletcher para as colinas, deixando apenas alguns guardas para trás. A arrogância de Silas foi o seu primeiro erro. Ele subestimou a determinação de uma mãe e a coragem de um homem com nada a perder. Enquanto Fletcher os liderava numa perseguição inútil, Georgia moveu-se como uma sombra, através do acampamento abandonado. O seu coração batia descontroladamente no peito, mas os seus movimentos eram precisos. Ela chegou à cabana, onde Lily e Sam estavam amarrados. Os olhos das crianças arregalaram-se de alívio e alegria ao vê-la. Com as mãos a tremer, ela cortou as cordas que os prendiam. "Shh", sussurrou ela. "Temos de ser muito silenciosos." Ela pegou na mão de cada um e guiou-os para fora da cabana, para a escuridão protetora. Mas um dos guardas restantes ouviu um barulho. Ele virou-se e viu-os, o seu grito de alarme a ecoar pelo acampamento silencioso. A perseguição começou. Georgia correu puxando os seus filhos, o seu corpo a protestar de dor, mas a sua vontade inabalável. O guarda estava a aproximar-se, a sua mão a alcançar a sua arma. De repente, uma figura emergiu das sombras. Era Fletcher. Ele tinha dado a volta e regressado, antecipando que algo poderia correr mal. Ele derrubou o guarda com um único e poderoso golpe. Mas o barulho tinha alertado Silas. Ele percebeu a artimanha e voltou a correr para o acampamento, o seu rosto contorcido numa máscara de fúria. A confrontação final aconteceu sob a luz pálida da lua. Silas ficou frente a frente com Fletcher, com Georgia e as crianças atrás do seu irmão mais novo. "Traidor!" rosnou Silas. "Juntaste-te a ela contra o teu próprio sangue?" Fletcher permaneceu firme. "Tu não és meu sangue", respondeu ele, a sua voz fria como aço. "Tu és um monstro, e esta é a minha família agora." A declaração pendeu no ar, uma linha traçada na areia.
A escolha tinha sido feita. O bem contra o mal, o amor contra o ódio. A luta foi brutal e primitiva. Os dois irmãos, outrora companheiros de brincadeiras de infância, lutaram com uma ferocidade nascida de anos de ressentimento e caminhos divergentes. Mas Fletcher lutava por algo mais do que vingança. Ele lutava pela redenção, por um futuro, por uma família. Silas, por outro lado, lutava apenas pela sua ganância e ódio, e isso tornou-o descuidado. Num momento crucial, enquanto Silas se lançava sobre Fletcher, Georgia agiu. Ela pegou numa frigideira de ferro pesada perto da fogueira e atingiu Silas na parte de trás da cabeça com toda a sua força. Ele caiu no chão, atordoado e derrotado. Naquele momento, o som de cavalos a galope encheu o ar. Um destacamento de homens da lei, alertado por uma mensagem que Fletcher tinha conseguido enviar com um viajante dias antes, entrou no acampamento. O karma nunca esquece. Silas e os seus homens restantes foram rapidamente cercados e presos. Enquanto o xerife o algemava, Silas olhou para Fletcher, que agora estava com os braços à volta de Georgia e dos seus filhos, protegendo-os. A visão daquela família, forjada a partir das cinzas da sua própria vingança, foi a sua derrota final. A ironia foi a sua sentença. Ao tentar destruir uma família, ele tinha criado uma nova e mais forte. A humilhação pública de Silas foi completa. Ele foi levado em correntes, o infame Abutre, exposto como um criminoso derrotado. A notícia da sua captura espalhou-se como um incêndio. A sua reputação foi destruída para sempre. E quanto a Jedediah e aos outros vaqueiros que tinham abandonado Georgia? Quando regressaram ao rancho, a história da sua cobardia tinha chegado primeiro. O dono do rancho, um homem honrado, ficou enojado com a sua falta de decência. Ele despediu-os a todos no local, enxotando-os da sua terra em desgraça. Jedediah, que valorizava a sua posição e o seu pequeno poder acima de tudo, perdeu tudo. Ele tornou-se um andarilho, amaldiçoado pela memória da mulher que deixou para morrer. A vida fê-lo pagar por cada grama da sua crueldade. A justiça, no entanto, não parou por aí. O mapa do ouro roubado foi encontrado entre os pertences de Silas. De acordo com a lei, uma parte substancial do ouro recuperado foi atribuída a Georgia, como compensação pelos seus sofrimentos e pela traição do seu falecido marido. De repente, a mulher que tinha perdido tudo tinha os meios para começar de novo, para construir um futuro seguro para os seus filhos. A vítima ganhou poder e vindicação. A sua dignidade, que nunca tinha perdido, foi finalmente reconhecida pelo mundo. Passou um ano. A poeira tinha assentado, e as feridas, tanto físicas como emocionais, tinham começado a sarar. Numa pequena e fértil vale, aninhada longe do deserto agreste, erguia-se um rancho próspero. A casa era modesta, mas cheia de calor e risos. Era aqui que Fletcher, Georgia, Lily e Sam tinham construído o seu novo lar. Eles usaram o dinheiro da recompensa para comprar a terra, um lugar onde poderiam finalmente encontrar paz. Eles casaram-se numa cerimônia simples, rodeados pela beleza da sua nova vida. Lily e Sam, que tinham passado por tanto horror, agora chamavam a Fletcher pai. O amor nos seus olhos, a prova final da sua cura. Fletcher já não era o homem assombrado que tinha sido. O amor de Georgia e das crianças tinha preenchido o vazio no seu coração. Ele tinha encontrado a redenção não ao esquecer o seu passado, mas ao construir um futuro melhor a partir das suas cinzas. Georgia, a mãe auto-sacrificada, tornou-se um pilar da sua pequena comunidade, conhecida pela sua força e compaixão. Ela usou parte da sua riqueza para ajudar outras famílias que lutavam, garantindo que ninguém sofresse a solidão e o desespero que ela tinha conhecido. A sua dor tinha se transformado em propósito. E Silas? Ele apodreceu numa cela de prisão, o seu nome uma nota de rodapé esquecida nos anais da infâmia do Velho Oeste. A sua riqueza, o seu poder e a sua liberdade desapareceram. Ele passava os seus dias a olhar para as paredes de pedra, assombrado pelo rosto do irmão que tinha subestimado e pela família que, inadvertidamente, tinha criado para ele. A sua queda foi permanente, a sua punição um lembrete severo de que o mal se consome a si mesmo. Esta história lembra-nos de uma lição poderosa. Ensina-nos que a verdadeira família não é definida pelo sangue,
mas pela escolha, pelo sacrifício e pelo amor. Demonstra que um único ato de bondade, por mais pequeno que pareça, pode desencadear uma onda de mudança, alterando destinos e curando as feridas mais profundas. Mostra-nos que, mesmo na escuridão mais profunda, a coragem de uma pessoa pode ser um farol de esperança. Que isto seja um aviso para todos os que ouvem. Nunca subestimem o poder da compaixão e nunca virem as costas a alguém em necessidade. A crueldade e a indiferença, como as de Jedediah, levam apenas à ruína e ao arrependimento. A ganância e a vingança, como as de Silas, levam apenas à destruição e à solidão, porque o karma nunca esquece. Aqueles que semeiam o mal colherão a destruição, mas aqueles que semeiam a bondade, mesmo no solo mais duro, colherão uma vida de amor e paz.